Olá, bom dia, Marcos Amorim de Semeadores Digitais aqui, pronto para mais uma transmissão, para mais um encontro. Nosso Mastermind, o nono já, né? Nono encontro. Bom dia, Bruno Pita, professor José Dilson. Opa. Bom dia, tranquilo? Como vão? Tudo beleza. Bruno deu uma tropeçada aí, caiu, mas já levantou. Bom dia. Bom dia. Maravilha. E aí, hoje qual vai ser o nosso tema? Bruno fez uma sugestão bem interessante aí. Gostaria que você puxa pra gente aí o assunto. Então, foi uma chave que eu peguei ontem, né? Um insight que veio assim na cabeça com relação ao tempo, ou a qualidade ou a finalização de algum produto, serviço que você queira lançar, né? Que você queira entregar. E aí eu fiquei pensando, porra, quanto tempo a gente perde para deixar esse produto perfeito para poder entregar para outra pessoa. E é uma frase que eu ouvi ontem foi a seguinte, que todo produto que ele é lançado perfeito, ele é lançado tarde demais. Eu fiquei com isso desde ontem, né? Martelando na cabeça, porra, será então que o mais correto é você lançar e ir ajustando com o tempo? Porque você vê as empresas que já são referência, elas não começaram referência, elas se tornaram referência, né? Aí a gente que está começando, muitas vezes quer se espelhar nessas maiores e fazer um produto com nível, com qualidade ou com a produção equiparada com essas que já são. Só que o tempo para pensar nisso daí você demanda aí uma quantidade grande de tempo. Verdade. Eu vejo esse aspecto muito relacionado a perfeccionismo, né? O cara não quer largar o osso ali, entregar o produto, porque nunca tá bom. E para os perfeccionistas, os quais eu me incluo também, eu dou a mensagem de que nunca vai estar pronto. E é que tá o problema, né? A gente acha que não tá bom para lançar porque ainda dá para melhorar. Só que sempre vai dar para melhorar. Não importa quantas versões você faça do curso, sempre vai ser possível melhorar. Ou seja, então essa busca pela perfeição, ela nunca vai terminar e você nunca vai lançar. Esse aqui é o ponto. Uma das coisas que eu tenho praticado ultimamente é estabelecer um objetivo, procurar cumpri-lo. E a visão que eu tenho hoje dos cursos que eu estou desenvolvendo é que eu estou fazendo uma versão 1.0. O que é uma versão 1.0? Tem todos os conteúdos que eu preciso apresentar para os alunos, que eu acredito, que eu julgo serem importantes. Então, é um chute. Eu vou lá e dou um chute, acho que o cara vai precisar disso, e explicando dessa forma. Eu vou lá e faço. Só que eu só vou saber se o produto realmente vai atender a necessidade do meu cliente quando o cliente usar o produto. A gente acha que a gente sabe o que o cliente precisa. E, na verdade, a gente não sabe, a gente tem uma noção, a gente tem uma vaga ideia. Você só vai ter uma certeza maior, ou pelo menos se aproximar dessa real necessidade dele, quando você colocar o produto na rua. E o primeiro grande teste é saber se as pessoas compram. Então, se uma pessoa comprar o seu produto, quer dizer que realmente existe uma necessidade de mercado ali, que você pode investir naquilo. Uma vez que isso aconteceu, você vai produzir e vai entregar, e aí você vai guardar os feedbacks. Tanto que no curso mais recente que eu estou fazendo agora, eu estou extremamente focado na questão da qualidade, do controle de qualidade. Não no sentido de tentar ficar fazendo a aula perfeita. Eu simplesmente, inclusive eu estou indo na contramão disso, olha que interessante, né? Eu estou indo para um processo de mais naturalidade. Então, se eu erro alguma coisa durante a gravação da aula, eu corrijo ali mesmo, durante a gravação. Eu não corto isso e ajusto e deixo perfeitinho para o aluno ver. Eu, poxa, errei. Não, viajei aqui, não tem nada a ver isso aqui que eu estou falando para você. Na verdade, o correto é isso aqui. Vou mudar. Esquece aqui que eu falei, você vai focar agora nisso aqui. Então, até para uma pessoa
que comprou o curso esteja vendo essa aula, ela pode pensar assim, porra, o cara barateou aí, não entendeu o que está fazendo e tal. Mas eu acredito que o efeito é exatamente o contrário. É o efeito de que, poxa, pô, o cara errou e já corrigiu aqui mesmo na hora tal, e isso cria pontos emocionais, né, pontos de impacto emocional que auxiliam, fazem com que o cara grave melhor aquele conteúdo. Então, eu tô, pelo menos um palpite meu, né? Eu tô percebendo na minha cabeça que a melhor forma de gravar um curso é ser você, ser espontâneo, né? Inclusive não encobrir os erros que você vai cometendo ao longo das gravações. Claro que assim, a gente já falou, né? Você não vai comete um erro aqui, eu vou precisar de 2 horas para poder entender por que esse erro está acontecendo, como que eu vou corrigir isso. Isso não é interessante para o aluno também, principalmente se ele não conhece o que está acontecendo ali, ele quer aprender o mais rápido possível. Mas eu acho cada vez mais importante passar essa consciência para o aluno de que o processo não é mágico. Eu não sei tudo e vou passar todas as informações para ele. Eu também estou aprendendo durante o processo. Eu acho que isso deixa as coisas mais claras e, inclusive, por mais contraintuitivo que pareça, isso aumenta a confiança do aluno no professor. Porque ele sabe que o professor não está enganando ele, não está vendendo uma fórmula mágica, que é esforço, que é trabalho, que o próprio professor aplica aquilo que ele está ensinando. Então, acho que isso tem uma força moral, uma força muito, muito grande, né? Uma influência muito grande sobre o aluno. Então, de repente, eu estou descobrindo que é o contrário. Não é a perfeição. Na verdade, é a imperfeição do seu produto que vai fazer com que ele tenha valor. Porque todo mundo está tentando fazer um produto perfeito. E não cometer falhas, e não cometer erros. E quando chega na hora do problema, por exemplo, o aluno está lá assistindo o curso, ele tem uma dúvida. E aí o professor não sabe a resposta daquela dúvida. Não raro ele acaba ignorando. O aluno não responde à pergunta e fica voando lá a informação, e depois o aluno vai lá e reclama na internet que o curso é péssimo, porque o professor não responde. Então, eu acho que as pessoas elas não estão muito tão preocupadas com a perfeição, elas estão preocupadas com o que você pode fazer para ajudar elas. Por exemplo, quando eu trabalho com contabilidade, né, tem alguns clientes, e de vez por outra você acaba errando alguma coisa, errando um cálculo, mandando alguma informação equivocada. E aí quando você entende isso e vai lá e corrige, né, ou então quando o cliente identifica e questiona você, e você, poxa, não, realmente eu errei, vou corrigir aqui e pronto. Normalmente isso acaba resolvendo o problema, neutralizando. Agora, quando o cara liga e faz uma reclamação e você fica tentando se defender, justificar, não, mas foi por causa disso, ou pior ainda, jogando a culpa para cima do cara, isso aí acaba deteriorando, né, a relação e deixa o cliente muito mais puto. Então, ou seja, o que é que o cliente quer? Ele não quer perfeição. Ele quer contar, ele quer ter a certeza de que você é a pessoa que vai ajudar ele a resolver o problema dele. Não importa a forma. Então, hoje eu tenho internalizado isso e tenho procurado criar os meus cursos dessa maneira, inclusive estando mais próximo dos alunos, né? Eu entendi que tem uma parte que é gravado, porque são os conceitos que você precisa passar para as pessoas, elas precisam entender de alguma forma, mas tem uma outra parte que é o feedback, que a gente acaba ignorando e deixando passar, que é muito mais valioso, né, do que você gravar o curso e vender o curso. Eu tenho encarado essa questão da produção dos cursos como um jogo hoje. Então, eu vou fazer uma versão 1.0, vou avaliar qual foi o resultado. Como que eu vou avaliar isso? Eu vou perguntar aos alunos. E a melhor maneira de perguntar a eles não é mandando uma pesquisa para eles preencherem. Até tem a pesquisa, né? Todo final do módulo do meu curso atualmente tem uma pesquisa onde eu pergunto o que é que ele achou do módulo, se ele compreendeu facilmente, se teve alguma dificuldade, se tem alguma crítica a fazer, ou algum elogio. Isso também é importante. Inclusive, vai integrar o meu marketing depois. Então, tudo começa a ficar mais integrado. E depois, eu tenho alguns encontros. Está planejado para a gente ter alguns encontros presenciais, não, ao vivo. Né? Uma vez por semana, eu quero estar próximo dos meus alunos, eu quero conversar com eles. Né? Usando uma ferramenta dessa aqui que a gente está fazendo, usando para fazer conferência, por exemplo. Então, nesse ponto, eu colhi muito mais informações do que na pesquisa. E na pesquisa, o cara pode estar com pressa, preencher de qualquer jeito. Mas na conversa, no tete-a-tete, ele vai falar da real dificuldade que ele tem. E eu entendendo a real dificuldade que ele tem,
eu estou entendendo a real dificuldade de potencialmente milhões de pessoas. Então, eu consigo atacar melhor, melhorar meu marketing, melhorar o meu produto. Essas são informações que vão ser muito valiosas para mim. Então, quanto mais rápido eu lançar, mais rápido eu fizer o meu cliente passar pela experiência e mais próximo eu tiver dele, menor vai ser a percepção dele de que o produto não é bom. Porque o que ele quer é alguém que ajude a resolver o problema. O curso pode até não estar muito bom, o conceito pode estar obscuro, mas uma vez que você aparece lá e está ali disponível, pronto para ajudar ele a chegar na informação que ele precisa, no resultado que ele quer, ele vai considerar o curso maravilhoso. Porque ele não tem isso por aí. O que mais acontece é as pessoas que buscam fazer o curso perfeito, porque elas querem gravar uma vez só e nunca mais se preocupar com aquilo e ficarem só ganhando dinheiro. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem no mercado digital hoje. E eu estou começando a enxergar diferente, eu estou começando a enxergar isso como o que verdadeiramente é uma profissão, é um negócio e um jogo muito divertido, porque você pode desafiar a si mesmo o tempo todo. A Gillette, por exemplo, né? A Gillette ela concorria com ela mesma o tempo todo, até hoje só concorre com ela, né? Não tem ninguém que chegue próximo dela, porque ela não está observando o que as outras pessoas estão fazendo, ela está melhorando a si mesma o tempo inteiro. Então você pode fazer isso também por você, pela sua empresa. Então quando você faz uma versão 1.0, você já sabe que vai ter a 2.0. E a 2.0 tem um objetivo. Qual é o objetivo? É fazer com que os alunos cheguem no resultado mais rápido do que a versão 1.0. Então você vai estar o tempo todo competindo com você mesmo, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar disposição, isso vai fazer com que o seu produto fique cada vez melhor e que os feedbacks sejam cada vez mais positivos e isso vai gerar cada vez mais vendas. Então é um processo integrado. A pessoa, é engraçado, né? Quando a gente está o tempo todo focado no dinheiro, a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito e o dinheiro não vem. Quando você foca no processo, quando você foca na finalidade, aí o dinheiro começa a surgir naturalmente. Porque você está criando algo de real valor, algo que as pessoas realmente querem. E por fim, a questão do objetivo. Então o cara tem o objetivo de ganhar dinheiro com aquele curso. Então ele quer gravar o mais rápido possível. Engraçado, quer gravar o mais rápido possível, quer gravar o mais perfeito possível, porque ele não quer mais mexer naquilo, quer só ganhar o dinheiro. Já as pessoas que estão focando no produto em si, em como o produto vai ajudar as pessoas, elas acabam tendo muito mais sucesso. Exatamente porque o produto não é para ela. Então, acho que a grande diferença é que o cara pensa no produto é para eu ganhar dinheiro. Quando eu comecei, eu tinha essa visão. Acho que a maioria das pessoas, quando começam no marketing digital, tem essa visão. Vou fazer um produto aqui, gravar as aulas, botar para vender e ficar rico. E acabou, nunca mais vou me preocupar com isso aí. E agora eu venho ter uma visão completamente diferente. A visão é, poxa, o produto não é para mim. Por mais que os produtos que eu crio surgiram de necessidades que eu tive ao longo da minha vida. Mas essas necessidades vão mudando. E o foco é para as pessoas que usam o produto. Como é que eu vou fazer um produto para as pessoas que usam ele se eu não ouvir a opinião deles? Então eu posso dar um primeiro chute, mas depois, naturalmente, eu tenho que estar constantemente melhorando esse produto para que as pessoas consigam atingir os resultados que elas querem, porque é daí que vai surgir a fama do produto, que eu vou conseguir vender mais, fazer mais vendas. Tudo nasce aí, nasce e morre aí. Então você começa pensando no problema do cliente, resolve o problema do cliente, pega o feedback dele, melhora, passa para ele de novo, pega o feedback, melhora e vai. Você nunca vai terminar isso. E isso é muito bom, porque quanto mais você estiver envolvido nesse processo, maior vai ser a qualidade do seu produto. Eu vejo, por exemplo, a equipe de Fórmula 1 da Mercedes. É incrível o que os caras conseguem fazer. Eles partiram de um conceito, de um carro, e eles competem com eles mesmos. Eles não estão olhando o que os outros estão fazendo. Enquanto está todo mundo de fora olhando o que eles estão fazendo, copiando, eles estão desenvolvendo o próprio carro. Então eles estão sempre colocando a nossa meta, o nosso teto é esse aqui, ok. Como que a gente faz para quebrar esse carro que a gente desenvolveu? Então todo ano eles estão fazendo uma evolução natural daquele carro. Eles não estão olhando, o outro tem uma vantagem, então a gente tem que conseguir aquela vantagem de qualquer jeito. Não, eles estão constantemente trabalhando no carro, porque eles estão enxergando pontos de melhoria o tempo todo. E não à toa eles estão dominando a Fórmula 1 já há 6 anos e as pessoas esperneiam porque não pode, é impossível um negócio desse, como é que pode ser uma equipe dominar? Pô, mas olha o nível de trabalho que os caras têm. Então, na verdade, seria injusto se eles não tivessem sucesso que eles estão tendo. Maravilha.
É bastante interessante isso, acho que o nosso tema hoje termina permeando nessa figura do perfeccionismo, que é algo que é contraproducente, né? O perfeccionismo é contraproducente, eu sinto isso na pele, tenho essa dificuldade de perfeccionismo, e quando você trabalha a superação disso, é muito interessante. Esse progresso de você entregar um produto e melhorar ele a cada dia, e a figura da interação com as pessoas que consomem o produto, isso é muito bom, porque a gente consegue fazer, dentro dessa linha que você colocou, isso talvez muito mais rápido do que um produto físico, né? Por isso simples, que alguém vai lá na prateleira, compra um produto, de repente o cara vai lá, lança aquele produto, mas a gente vai lá, compra, e a gente diz assim, pô, comprei, mas não gostei, não vou comprar mais, não vou querer mais, porque talvez o cara tenha trabalhado o tempo todo ali para chegar num produto que ele achou perfeito, entregou, mas ele não tinha uma interação com o próprio público dele. Ele só vai conseguir sentir isso no reflexo de curva de venda dele, que vai terminar caindo, 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 e ele não vai entender o que é. Essa coisa de você começar com um produto que, claro, com qualidade, né? Porque você está levando algo que as pessoas realmente precisam. Você tem expertise para poder levar. Agora, a forma de levar, de embalar, de conduzir, isso pode variar muito ao longo do tempo. E aí eu pego isso para mim como a coisa de você não achar que está pronto. Até tipo, porra, não, vou trabalhar aqui, horas a fio para entregar um negócio perfeito. É a prova de crítica. E de repente, quando você entrega, você já recebe logo uma crítica na cara, assim, pá. De repente, você não conseguiu ver isso de pronto. Do contrário, quando você se expõe, não ao ridículo, mas expõe o seu produto a um teste de qualidade junto daquele que consegue, que tem a capacidade, inclusive, de criticar isso, você automaticamente vai crescendo. E é que muitas vezes que o perfeccionista não quer, né? O perfeccionista é o narcisista, né? Então ninguém pode dizer que ele é feio, ele se olha ali, porra, olha só, olha no espelho e só vê coisa linda, né? Então, e alguém disse ao contrário, lascou. Então o perfeccionista mais ou menos é isso, tudo que ele faz é perfeito, ele só pode entregar perfeito e ele vai ficar a vida inteira nessa pegada e não vai alcançar os objetivos que ele tem. Mas ele pode construir. Então, acho que o cara que é perfeccionista, na verdade, ele não é suscetível a uma crítica, né, de melhoria. E talvez esse seja o grande quê da questão. E aí entra aqui um aspecto que o Pita trouxe para a gente, né, que é exatamente que todo produto que é lançado perfeito é lançado tarde demais. De repente você pode até estar com um produto show de bola, mas você deve ter perdido muito tempo em função do tempo, perdeu muito tempo para lançar, e terminou perdendo muito, até a oportunidade de pessoas criticarem melhor seu produto. Desde antes, ele está hoje com um produto com uma qualidade, com envolvimento. Eu acho que isso termina ganhando muito mais. Você traz o público para si. O que o Marcos colocou de repente, pô, não vou gravar aqui, e se tiver algum erro, a gente vai corrigindo até ao vivo e tal. Isso mostra muito mais verdade, né, do que você faz. Se você verificar muitos filmes, aí, inclusive na época do DVD, que eu assistia os filmes lá, tinha sempre os make-offs, e eu sempre gostava de ver os make-offs dos erros, né? Os caras mostravam lá os erros, pô, o cara vai fazer isso aqui e tal, não deu certo, o cara teve que fazer uma vez, 2 vezes, 300 vezes, e fica até engraçado, interessante. Hoje eu vejo no YouTube vídeos que a galera deixa lá o erro, aí tem aquele efeito de deixar a tela em preto e branco, né, para dizer, pô, aqui foi um erro, blá, blá, blá. Ficando engraçado, interessante, interativo, natural, e as pessoas assim, porra, não é um negócio assim, né, perfeito, maravilhoso, e essa coisa de você se mostrar, ou mostrar que você não é perfeito e não é melhor do que ninguém, isso cria mais empatia ainda com o seu próprio público. Então, eu acho legal isso eu estou trazendo para mim, isso aqui, eu estou aqui trabalhando no produto também que eu estou querendo lançar, estou pensando no produto, eu já tenho muita coisa, mas assim, porra, não, peraí,
eu preciso primeiro trabalhar um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, para poder lançar, para ficar perfeito. Não, pô. Então, aqui é uma coisa que não está nem 100% pronta, mas eu tenho certeza que as pessoas que receberam o produto, eles vão, de alguma forma, tirar benefício. E se eu fizer, colocar isso nesse formato, eu vou começar a me melhorar, interagir mais com eles, abrir esse campo de comunicação com o aluno, que eu acho isso muito massa também. Uma coisa que eu gosto, até nas lives que eu faço toda quarta-feira, com o aluno, eu gosto pra caramba, porque é um dos momentos que eu acho mais interessante, porque é completamente ao vivo, totalmente ao vivo. A galera vai interagindo, perguntando, a gente vai trocando ideia. Vem um aluno do Brasil inteiro participando desse negócio, de várias partes da Bahia. E aí a gente vai, parece que tem uma amizade incrível e tal, termina sendo um negócio muito massa. E eu curto pra caramba isso, porque eu consigo gerar essa interação. Então, não fico tão preocupado em entregar rapidamente um conteúdo, mas consistentemente, progressivamente, com a participação dele, com a interação deles, com os questionamentos deles. Então, isso eu acho muito mais interessante. Então, por que não ser assim também em um curso ou alguma coisa que você esteja desenvolvendo? Então, você consegue ter esse formato. Claro que não um formato tão aberto, né, como é na live que hoje que eu faço com a galera, mas pode ser alguma coisa dosada, né? Com essa interação, essa parte que o Marcos colocou, eu achei massa, que tipo assim, pô, não vou abrir aqui um espaço para interagir com o aluno, de receber o feedback dele, de sentir como é que ele está percebendo o produto, se ele tem alguma crítica ao produto, e aí vem o processo da melhora. Então, essa questão das versões 1.0, versão beta, termina sendo algo que eu acho que é interessante. E aí você termina superando o perfeccionismo, se colocando que você pode melhorar o tempo todo, e o que você faz pode sim ser ajustado e melhorado, porque você não é perfeito. E aí você ganha muito mais agilidade, produtividade e interação. Acho que fecha bem legal essa ideia geral aí que você trouxe. E o produto fica muito mais próximo da perfeição, né? Engraçado isso. Verdade, verdade, isso é um ponto perfeito. Aí fica mais perfeito ainda, com a interação dos outros, e sem aquela coisa de você, porra, não, cara, o produto já tá bom, é um produto da porra, ninguém vai questionar nada, vai, de repente tá horrível. E você poderia ter ganho um tempo de correção se você tivesse apresentado logo ele, aí você conseguiria realmente ganhar essa perfeição. Acho que o caminho inverso é como o Marçal fala, né? Às vezes, quando você pega uma coisa assim, e você entender que aquele caminho é aquele, de repente faça o contrário, ou comece do final. De repente, esse que é o grande quê da questão. Você está querendo começar do começo e você faz toda uma história para chegar no final. Comece do final que você já tem a porra ali na mão. Ele vai desenvolvendo. Vou levantar mais uma bola aí. Ótimo. Vou levantar e vou deixar quicando aí. A gente viu até aqui a questão do perfeccionismo e tal, para poder para lançar um serviço ou um produto, ou tanto no âmbito da internet quanto fisicamente. Porém, às vezes eu penso o seguinte: nem sempre é por perfeccionismo, mas às vezes acontece de ser por medo de alguém roubar sua ideia, ou roubar seu produto, ou roubar sua marca. Eu queria saber de vocês o que é que vocês pensam disso aí. Se esse medo de roubarem sua ideia, o seu produto, é aceitável, ou tipo, se roubar, roubou e vai assim mesmo. Zé, quer falar? Fala aí. Eu sinceramente não tenho esse medo, não. Eu não consigo ter esse medo. Isso desde sempre, né? Sempre quando eu fazia meus cursos presenciais, que foi quando eu comecei nesse formato, o material que eu tinha era o material que fosse o máximo de informação que eu pudesse dar para o aluno. Então, além de ser uma apostila, eu dava para ele em função que era uma prática, você tinha que ter a apostila para apresentar nos seus cursos. Além daquilo, eu tinha primeiro começou com
com um DVD, com um CD, onde eu pegava material que eu fazia, até materiais editáveis, em Word, Excel, etc., compilava isso e entregava ao aluno. Esse material começou a ficar tão grande que não andava mais no CD. Tive que botar no DVD. Então, tudo que eu tratava com o aluno dentro da sala de aula, que era adicional, ele falou, olha, velho, o material que você está levando aqui, se eu fosse imprimir, você ia precisar de um carro de mão para levar. Então, eu botei aqui no DVD, você leva e você vai e usa à vontade aí. Se você quiser gerar uma referência, eu acho legal. Olha, o professor já disse que colocou e tal. Aí, beleza. Mas, no contrário, também ele fica completamente livre. Porque se eu ficasse preocupado em, não, você tem que colocar o meu nome para dizer que porra, não é nem dá o material. Então, eu sempre forneci o material nesse formato aí, o máximo que eu pudesse dar para o aluno. E aí, inclusive, isso é interessante porque, primeiro, que gera uma credibilidade sua em relação ao aluno, a empatia nasce, a reciprocidade, então uma série de coisas que termina acontecendo lá. E você termina dizendo, pô, o professor não tem nenhum aprendimento, acho que é aprendimento, sei lá, o contrário de desprendimento, né? É desprendimento com as coisas que tem, pô. Então, não é como um filho que ninguém quer dar em um filho, né? Oi? Apego. Apego, pronto. Não é como um filho que você não daria, né? Pelo menos a 99% das pessoas não daria. Mas, assim, é como se fosse um filho, mas é aquela coisa que você produz para alguém. Você desagou, se você reter com você mesmo, não vai gerar fruto. Então, você vai gerar isso para alguém. Então, esse aspecto eu nunca tive, né? De reter alguma coisa. Então, claro que tem aquelas matérias que são mais rebuscadas, etc., e que ali tem um grifo seu e tal, mas, na grande maioria, tudo é dado assim de boa. E eu solto na internet mesmo, solto pra caramba lá pra galera e libero em geral mesmo a informação, material, planilha, apostila, faço, disponibilizo. Hoje é que eu estou criando a condução, né? Antes eu soltava livremente para qualquer um que entrasse lá, hoje não, hoje eu estou puxando a galera para o meu canal, para o canal do Telegram, né? Então, hoje é que eu fiz, olha, o material disponível no canal, porque eu quero trazer a galera. Porque quando eu começar a vender, eu já tenho um público ali, e é um público fiel, um público seleto, ele já entende o que é e tal, a gente já tem uma interação, então eu estou conduzindo para lá. A única coisa que eu estou fazendo é isso, mas a entrega continua a mesma e sem medo de ser feliz. Eu acho que o meu problema maior é entregar alguma coisa perfeita, o que eu já venho trabalhando hoje, né? Eu não estou mais tão apegado a 100% como era antes em relação a isso. Hoje eu consigo soltar alguma coisa mais suave. Mas não tem jeito, ainda tem aquele cunho. Tem que ser pelo menos alguma coisa, né? Que esteja suscetível a alguma crítica, mas não que seja algo pejorativo. Isso jamais, isso aí não tem como largar alguma coisa que não tenha um conteúdo bom. Mas não precisa ser excelente, maravilhoso, a prova de qualquer mutação. Esse acho que é o diferencial hoje que está acontecendo. Maravilha. Essa questão aí do produto perfeito e tal, ele pode até ser perfeito aos seus olhos, só que na verdade ele tem que ser perfeito aos olhos do aluno. E aí que está o grande lance, né? Porque para você, o produto pode estar ruim, mas para o seu aluno, de repente, pode estar ótimo. Então, você não tem como saber, né? Você não está na cabeça dele. Por mais que você estude, que você procure coletar informações e dados para conhecer ele melhor, mas só ele vai poder dizer se aquilo realmente resolve o problema dele ou não. Então, é um jogo de você extrair do cliente aquilo que ele precisa entregar para ele. Essa é a perfeição do jogo, na verdade. A perfeição aos seus olhos é completamente inútil. Por quê? Porque ela não vai estar totalmente alinhada com a visão do seu aluno. Por mais que você já tenha passado por aquela situação, como é o meu caso, né? Hoje, eu estou num momento que eu não passo mais pelas mesmas situações que o meu cliente passou. Ele está numa situação que precisa de ajuda. Eu já passei por ali, ó. Quando eu passei por aí, estava assim. Como é que está aí agora? Preciso saber como é que está agora lá, para eu conseguir ajudar ele. Se eu não tenho essa visão, fica muito difícil.
Com relação à questão da ideia, tal, eu já tive muito esse medo, né? De, poxa, não vou falar da minha ideia não, porque senão alguém vai roubar minha ideia e acabou. Hoje eu penso completamente diferente disso. A gente estava conversando, não sei se nas lives passadas estava gravado, se foi antes, mas enfim, que ideia a gente tem de monte agora. Então, a grande dificuldade não é ter a ideia, a grande dificuldade é executar a ideia. Então, se você começa a se exercitar, a ficar muito bom em executar ideias, você vai começar a perceber que não importa muito a ideia, porque você tem uma boa ideia a cada 10 minutos. Você parar para pensar um pouquinho, fizer uma caminhada. Eu já saí para fazer caminhadas e voltar com 3, 4 ideias. Agora, dessas 3, 4 ideias, quantas eu implementei? Nenhuma. Então não adianta ter a ideia. Você tem que pegar a ideia e executar. Então as pessoas têm medo de compartilhar, de falar da ideia dela, porque ela está apegada àquilo ali. Ela acha que aquilo ali que é o segredo do sucesso. Não é. O segredo do sucesso é a execução da ideia. Se você se torna muito bom em executar uma ideia, você executa qualquer ideia. É aí que está o lance. Então, quando você vai desapegando da ideia que você tem e você começa a exercitar, a praticar, a exercer, trazer aquela ideia ao mundo, na verdade é como se fosse um parto, né? Então, você está trazendo uma ideia ao mundo. Quando você se foca nisso, você se torna um parteiro de ideias, você não tem mais problema com relação à ideia. Qualquer ideia que vier, eu vou trazer ao mundo. A ideia é boa, então vamos lá e vamos executar. Não vai ter escassez de ideias, entende? Você sempre vai ter uma ideia nova, você sempre vai poder executar algo que a maioria das pessoas não pensou. Então, se tiver uma ideia ou outra que você falou, que alguém pegou aquilo ali e roubou de você, ainda assim, eu acho que tem muitos outros fatores, infinitos praticamente, que vão diferenciar uma coisa da outra. Você pode dar ideia, o cara pegar a mesma ideia que você concebeu, fazer uma cópia exata, só que ele vai fazer uma cópia exata daquilo que ele entendeu da sua ideia, não da sua ideia na totalidade. Até porque quando você expressa ela, você não consegue expressar 100% da ideia. Você expressa algo que chamou mais a sua atenção. Mas tem muito mais coisa lá dentro da sua cabeça que você ainda nem conseguiu perceber e externalizar. E é no momento que você começa a executar que essas coisas vão surgindo. Então, nesse momento, a ideia começa a nascer, a se materializar. Aí você precisa de marketing, precisa encontrar a pessoa certa, você precisa da comunicação certa. E cada pessoa vai fazer essa parte do processo de uma maneira diferente. Mas que tem os mesmos conceitos, mas a maneira de apresentar vai ser diferente. A pessoa que está apresentando conteúdo é diferente da outra. Então, o simples fato disso existir já vai fazer com que algumas pessoas se sintam mais afinizadas com você e outras com a outra pessoa. Então, não existe essa coisa... A gente pensa muito 880. Pô, se eu falar da minha ideia, o cara vai roubar e, tipo, eu não vou ter cliente nenhum. Zero. Né? Agora, se a gente parasse só um pouquinho e observasse o mundo ao nosso redor, a gente já vê um negócio interessante. Há muitos anos que existe Coca-Cola e existe Pepsi. Tem Pepsi Cola, tem, acho que é Jesus, né? Tem no interior, acho que é da Bahia, que chama Jesus, que é uma espécie de Coca-Cola. E diz que lá não tem Coca-Cola certa, só dá Jesus. E aí, pois é. E aí, você fica pensando assim, poxa, mas Coca-Cola é a marca referência mundial. Mas as pessoas continuam tomando, ia falar Pito-Cola. As pessoas tomam Skin Cola, as pessoas tomam Pepsi, né? E a Pepsi tem no slogan lá, pode ser, tipo assim, ó, a gente não é a Coca-Cola, mas a gente é a Pepsi, pode ser. Então todo mundo tem o seu espaço de mercado. Eu, quando tomava refrigerante, por exemplo, eu gostava muito mais do sabor da Pepsi do que da Coca-Cola. Principalmente aquela com limão. Não quero ficar fazendo propaganda não, para não chegar o povo aí. Mas enfim, todo mundo tem seu espaço de mercado. A Uber chegou detonando aí o mercado de transportes, trazendo essa revolução. Agora você tem Cabify, você tem Itimove, você tem 99, Pop, tem uma série de outras empresas, e essas empresas estão sem faturar, porque a Uber foi a primeira que teve a ideia? Não, elas continuam existindo. Cada uma tem tem o seu apelo, né? Tem o seu ponto de conexão com o cliente. Tem cliente que gosta mais da 99 Pop, por exemplo. De repente ele teve uma experiência ruim com o Uber, nunca mais na vida eu vou andar de Uber, então agora eu só vou andar de 99. Então tem uma série de questões envolvidas aí no marketing, na maneira como o cliente percebe a marca, que vão fazer toda a diferença.
E no final, eu acho que isso aí vai virar o jogo, que é você executar a ideia pela ideia, não executar pelo dinheiro. Se o cara vier roubar a sua ideia e executar, na maioria das vezes ele vai fazer isso porque ele está enxergando o potencial de ganhar dinheiro com aquilo. Não necessariamente ele vai trabalhar para deixar o produto melhor e melhor e melhor, e isso vai acabar gerando mais dinheiro para ele, mas nesse ponto ele não sabe disso ainda. Então, quando você foca na qualidade do seu produto para entregar um produto cada vez melhor, naturalmente você começa a ganhar mais dinheiro. E aí, engraçado que nesse processo você naturalmente começa a perceber que aquele produto vale mais. Quando eu ia lançar o meu curso aqui do Excel que eu estou produzindo, eu pensei em lançar ele a R$ 197. Depois eu fui melhorando ele, colocando mais aulas e tal, tendo alguns feedbacks. Eu falei, rapaz, eu acho que dá para vender a 297. Hoje eu já estou achando que esse produto vale R$ 597. E acredito que até ele estar pronto, deve chegar aos R$ 1.000. Então você começa a sentir naturalmente que a ideia está tomando corpo, que está melhorando, que está se desenvolvendo, e você mesmo sente que aquilo ali vale mais do que o que você está oferecendo. Não porque meu curso agora tem, eu estou chegando agora perto de 100 aulas, agora tem 100 aulas, então vale mais. Não, não é isso. É a percepção de valor pelo cliente. O que é que o cliente consegue fazer usando isso aqui? Porra, se ele usar isso aqui, ele vai conseguir, por exemplo, conseguir reduzir meu tempo de algumas tarefas em 93,75%. É pouca coisa? Imagine se você consegue gerar esse tipo de resultado para os seus clientes. Como que eles vão se sentir com relação a isso? Quanto vale você ter mais 7, 8 horas de tempo? Então eu ficava 8 horas fazendo uma tarefa. Depois que eu desenvolvi uma planilha para fazer essa mesma tarefa, eu consigo fazer essa mesma tarefa em meia hora. Pô, não tem valor que pague isso. Você ter mais 7 horas no seu dia, mais 7 horas e meia no seu dia. Você ia tirar um dia inteiro só para fazer aquilo. Agora você consegue fazer aquilo em meia hora. E aí depois você pode pegar isso e extrapolar para diversas outras coisas. Então, poxa, o ganho que o cara pode ter com aquilo é absurdo. E nessas conversas com os meus alunos, eu vou começar a perceber outras dores, outros problemas que eles têm e que tá ali na frente, tá na cara dele, só que ele não conseguiu conectar os pontos ainda. Então eu consigo ajudar ele a conectar os pontos. Cara, isso aqui, ó, pega a aula tal, aula tal, aula tal, aula tal, e você vai fazer um sistema que vai fazer isso aqui, você vai ver que você vai, no instante você vai resolver isso aí. Eu, pô, é verdade, tal. Então isso gera um valor absurdo. Ou seja, por mais que o produto não esteja perfeito, você pode estar ali próximo do aluno ajustando a rota. Pô, o cara não entendeu isso. Pô, beleza. Então, na próxima versão do curso, eu já vou colocar um projeto aqui, por exemplo, uma aula, explicando como o cara consegue atingir esse tipo de resultado usando essas ferramentas, esses conceitos aqui. Então, na segunda turma, aquela dificuldade que a primeira teve, a segunda já não vai ter mais. O seu produto vai ficando cada vez melhor e melhor e melhor. E mesmo a primeira turma que não tinha aquela percepção clara, quando você atua mais de perto do cliente e vai direcionando ele para o potencial que aquilo que ele tem nas mãos consegue fazer, ele vai sair, ele vai dizer que seu curso é ruim? Não, muito pelo contrário, quer dizer que o curso foi excelente, foi maravilhoso, que ele conseguiu fazer coisas que ele jamais tinha imaginado. Mesmo a gravação do curso não estando perfeita. Então a ideia é cada vez mais produzir um conteúdo que o aluno chegue à conclusão por ele próprio. Mas se isso não for possível, você vai corrigindo a rota ali. É o avião, né? O avião ele sai de um aeroporto, ele vai chegar em outro aeroporto, só que nem sempre ele consegue fazer a rota perfeita. Então, às vezes, ele vai fazendo alguns ajustes de direção até chegar e atingir o objetivo dele. Então, a gente pode fazer isso também. A gente pode criar um produto base, entregar esse produto e acompanhar os alunos e mostrando para eles como ajustar a rota para chegar naquele objetivo que ele deseja. E no final das contas, ele vai ficar feliz da vida, porque o que ele quer? Ele não quer ver um curso perfeito. Ele quer resolver o problema dele. Se você conseguir ajudar ele a resolver o problema dele, o curso vai ser ótimo. Independente do conteúdo que você apresentou lá. Show. Show de bola, velho. Show de bola. Aí vai para casa bem com uma parada que eu já tinha imaginado, que é o seguinte. Acho que até a gente já conversou sobre isso. Eu, eu imagino que a ideia nunca é sua. A gente para assim, muito frequentemente, a gente para e fala, porra, minha ideia e tal, não sei o que, porra, fulano vai pegar minha ideia, foi eu que tive essa ideia.
Eu acho que a ideia, pelo que eu sempre percebi, que a ideia ela não é sua, ela vem de algum lugar para usar você como canal para ela aparecer. Se não for você, tipo, se você não executa a ideia, ela vai sair de você e vai procurar alguém que execute. Ela tá no ar aí, ó. Aí alguém que esteja aberto à execução, ela, porra, vou por aqui. Vai, a pessoa executa e tal. Eu digo isso porque já teve vezes de eu ver pessoas falando assim, porra, eu tive uma ideia de tal coisa. E aí, anos depois, ou meses depois, alguém aparece com a parada que só tava na cabeça do cara. Ai, cacete. O cara pensou, não executou, foi de lá e executou o negócio que ele tava pensando. E aí eu Deixa eu te vejo que é bem por contar uma essa linha. história aqui rapidinho. É, Morava em Paripe nessa época, aqui no bairro Salvador. E aí tava eu e minha esposa, isso anos atrás, subindo uma ladeira e a gente viu um espaço, um estabelecimento comercial para alugar. E a gente olhou para aquilo ali e falou, rapaz, isso aqui ia ser uma excelente pizzaria. Pô, se a gente pudesse alugar isso aqui, botar uma pizzaria, a gente ia bombar. E pronto, a gente esqueceu, passou o tempo. Acho que passou um mês depois, a gente passa lá em frente, que era aquilo ali, uma pizzaria. então, é justamente isso que eu ficava viajando. Eu falei, velho, a ideia nunca é sua. Ela vem de algum lugar para você executar. Se você não executar, ela vai sair de você e vai procurar outra pessoa para poder executar. Mas ela tem que aparecer em algum momento. E aí eu fico imaginando, né? Deve ter sido assim com praticamente com todo mundo. Se tipo Thomas Edison não tivesse executado a ideia da lâmpada, ia vir um cara de lá e executar no lugar dele. Se o Rio, por exemplo, não tivesse aceitado executar a ideia de fazer aquela pesquisa durante 20 anos, ia ter outra pessoa que ia fazer uma conexão com o Andrew e ia executar no lugar dele. Então, é, é bem o que você estava falando, né? A diferença não é a diferença não está na ideia, está em quem executa a ideia. Se você executar, beleza, mas se você não executar, não tem jeito, alguém vai executar por você. É, o nosso único trabalho é executar a ideia. Ela vem de graça e você só tem que pegar aquilo e botar para funcionar. Simples assim. Isso é uma verdade absoluta. Eu sempre me pergunto, às vezes estou aqui hoje em Irecê, né? Dou consultoria aqui hoje para a Mega, mas a história da Mega é muito interessante, né? Que o cara que desenvolveu isso é um cara assim incrível. Infelizmente não está mais conosco aqui, mas assim, eu fico impressionado, eu sempre digo isso, eu sou fã dele, nunca tive a oportunidade de estar junto com ele, eu acho que se a gente estivesse junto hoje, né, fisicamente, acho que a gente poderia estar fazendo aqui, como o Pablo diz, fazendo terror aqui. Mas ele foi um cara incrível, um cara que foi do interior, mas do interior mesmo, assim, era da roça, veio, começou a estudar e etc. E descobriu essa coisa de programar, cara. Não sei como, imagine, o cara sair da enxada para o computador, basicamente, né? Claro que tem todo um trajeto até ali, mas isso é muito incrível. Eu falo assim, porra, isso é muito incrível porque assim, eu aí na capital, eu estudei programação e, porra, aquela porra não entrou para mim, velho. The Basic, COBOL, não sei o que, tinha aqueles cursos antigamente que tinha lá de informática e tal. E o cara, de repente, conseguir entender isso, captar de uma forma incrível, desenvolver um sistema que é referência na região toda hoje, né? A região inteira aqui conhece o sistema, tem diversos clientes, etc. Agora, olha que negócio da Zorra, ele teve a ideia e foi lá e fez. Aí é aquilo que a gente estava falando aqui, o tema que a gente está desenvolvendo, porra, você não tem medo de alguém roubar a sua ideia, de você botar a ideia e fazer? O que acontece? Essa mesma figura, que é o Onildo, meu cunhado, ele teve, rapaz, passou por uma série de situações, de nego roubá-lo literalmente, de nego chegar e roubar mesmo as ideias dele, de vir outros se aproveitarem, enfim, uma série de situações
que deixamos para lá os detalhes, mas o que eu quero trazer com isso? Que todos aqueles que se aproximaram dele para tirar proveito do que ele sabia, ou mesmo que roubaram literalmente as suas ideias, nenhum desses prosperaram. Nenhum, absolutamente nenhum deles prosperaram. Né? Ele não, ele fez um diferencial da porra. Né? Ele é uma referência. E mais do que isso, ele angariou respeito de uma cidade, de uma região inteira. Não só daqui da cidade, mas de uma região. Então, uma pessoa que até hoje, quando as pessoas falam dele, falam com emoção, cara. É interessante como as pessoas passam isso, né? Quando vai alguém falar dele assim, porra, humilde e tal, aquele cara assim, chegam os olhos lacrimejarem e tal, porque é um diferencial. E quando você traz isso, e você é desprendido a isso, porque ele era um cara completamente desprendido, tanto que ele ensinou muita gente também. E outras pessoas até hoje desenvolvem alguma coisa nesse sentido. Mas ninguém teve a prosperidade que ele teve. Em todos os sentidos. Porque não era só chegar lá e desenvolver um produto e vender um produto para alguém. Ele, junto com o produto que ele desenvolveu, ele se envolvia comprometimento, cuidado com o outro, ouvir o outro, melhorar o sistema e as coisas que ele fazia com base na necessidade do outro, de sentar assim, literalmente na sala do cliente lá e desenvolver na hora ali a necessidade que o cliente tinha. Então, assim, é um diferencial assim absurdo que pouca gente vai conseguir chegar no nível que ele chegou nesse sentido. Ele se foi, mas deixou um legado assim absurdo, muito grande, e hoje nós temos o desafio de continuar esse legado que ele deixou, cara. E não é fácil, não. Às vezes, quando eu quero instigar a galera lá, que a gente tem, acho que são 6 ou são 8 programadores, não sei, e às vezes eu falo assim, gente, vocês têm que tomar vergonha na cara, porque o cara que idealizou esse negócio todo, fez isso aqui tudo sozinho, fez essa empresa chegar até aqui. Vocês são 8, porra. Você não tem vergonha na cara, não? O cara sozinho, até hoje, que desenvolveu isso lá atrás, ainda consegue hoje ainda ser melhor do que vocês. E aí a galera toma aquele impacto assim, né? São coisas de efeito exatamente para eles acordarem. A gente pode fazer muito mais do que aquilo. Então, a gente tem um exemplo, a gente tem uma referência absurda. Então, enfim, aí dentro desse tema que a gente está trazendo aqui hoje, de você, primeiro, você não precisa ter um produto perfeito, ele não tinha, ele começou a desenvolver, começou a apresentar, começou a crescer e virou essa empresa de referência hoje aqui na região inteira. Segundo, você não tem que ter medo de mostrar as suas ideias, do que você faz, do que você não faz, de entregar isso para os outros e de ajudar outras pessoas. Então, para mim, ele, inclusive, é uma referência absurda em relação a isso. Tanto em fazer o melhor e de forma progressiva. Ele não era perfeccionista, eu tenho certeza disso, mas ele era um cara que se dedicava absurdamente ao que fazia. E estava suscetível às suas críticas e melhorar todo dia. Tanto que os clientes pediam as melhoras, ele ia lá e fazia. Então, fecha perfeitamente com o que a gente está falando hoje, de você ter um produto, ter uma ideia e começar a executá-la. Ela tem que estar pronta, ela tem que estar perfeita. Ela tem que ser progressiva. E isso só vai acontecer com a interação daqueles que você quer oferecer aquele produto. Aí, sem medo de perder qualquer coisa e sem medo de dar. Aí fecha com os nossos aprendizados atuais com o Marçal, que você tem que ser como o rio, e que você tem que desaguar. Tudo que você tem que desaguar. Não pode ser como represa, tem que ser como rio. Então, você recebeu de alguma fonte, você vai passar mais adiante e vai formar, de repente, outros e outros rios também. Né? Então, a gente fechou aqui essa ideia geral na minha cabeça, que todo dia eu recebo várias e várias bênçãos do céu com esses nossos encontros aqui. Pita, quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar não é bem a palavra, mas a linha é bem essa daí mesmo, velho. Inclusive, era realmente uma dificuldade que eu tinha, né?
Às vezes eu mentalizava algumas coisas assim. Aí vem muito disso por conta da programação que a gente recebe também ao longo da vida. Porque muito se fala, muito se vê por aí, as pessoas dizerem assim, faça tudo em silêncio, não conte nada para ninguém e deixe os resultados falarem. Tá, beleza. Você não vai sair também com seu projeto espalhando para os quatro ventos sem ter executado nada ainda. Porém, pensando por outro lado, se você não falar para ninguém, como é que você vai desenvolver essa porra, velho? Sozinho? Aí, por exemplo, você precisa de alguém para programar. Aí você precisa de alguém para ajudar no lado financeiro. Aí você precisa de alguém para ter contato no caso, sei lá, se for produto, com transportadora. Aí você tem a pessoa que tem mais contato com a área de venda. Se você vai dar conta de fazer, de rodar tudo sozinho, não vai. Você vai ter que contar para alguém, senão o seu projeto não vai sair do papel, não vai para frente. E aí eu identifiquei que era muito dessa programação que a gente recebe, né? Não conte nada para absolutamente ninguém. Tudo na sua vida você tem que fazer calado para ninguém saber e tal. Esse você fica com esse medo, esse porra, se eu contar para alguém. Aí vem aquela, justamente por conta dessa frase aí, desses ditos, vem aquele pensamento de porra, se eu contar não vai dar certo. Que é justamente o propósito desse ditado, né? É de você contar algo para alguém, essa coisa não vai se concretizar. Aí espere concretizar para poder falar para alguém. Você vai ter que contar para alguém, pô. Senão você não vai concretizar o negócio. Não é uma coisa que depende única e exclusivamente de você. Eu acredito que até pela. Porque assim, eu também não penso pequeno. Eu me espelhar, eu me espelho nos caras gigantes. Aí você vem Henry Ford. O Henry Ford, ele se serve de gente para poder tocar o projeto dele para frente. Ele não fazia nada dali, ele não metia a mão e construía um motor, por exemplo. Ele precisava de pessoas ao redor dele. Aí você vê o Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos da era dele. Ele precisa de outras pessoas. Ele precisava de outras pessoas para poder tocar a indústria dele para frente. Aí você vê o próprio Napoleon Hill. Ele precisava de contar o projeto dele para poder ter contato com as pessoas, para as pessoas contarem as experiências para ele. E aí ele falava sobre um projeto que só ia se concretizar 20 anos à frente. Pô. Então o negócio não estava nem pronto, o negócio estava ali ainda, estava sendo fecundado ainda ali. Só ia nascer 20 anos depois, mas ele tinha que contar, senão as pessoas não se abriam para ele. Você viu exemplos aqui mesmo no Brasil, aí você vê o próprio Lema, aí você vê o Kaito, que foi até um exemplo recente que a gente viu, que para ele começar o negócio de óculos, ele precisou se associar com pessoas e tal, e foi para um lugar e todo mundo sabia qual era o projeto dele. Então, eu acho que isso aí é viagem, velho. Você pode contar sim, você vai precisar se relacionar com as pessoas certas para poder seu negócio surgir. Você vai ter que ter esse contato, que é até uma coisa que eu tenho aprendido durante esses últimos tempos, que é a questão do relacionamento com pessoas. Você precisa que as pessoas saibam que você está ali, saibam o que você faz, para você fazer essas conexões, e são as conexões que, na verdade, levam você a atingir o ponto, não é nem o dinheiro. A pessoa, porra, quando eu tiver o dinheiro, eu vou fazer tal coisa desse jeito. Você não vai fazer em momento nenhum, pô. Você não vai fazer nem quando tiver faltando, nem quando tiver com dinheiro. E quando tiver com dinheiro, você já não vai ter mais o que correr atrás. Você, porra, e aí agora? Já tenho dinheiro. Não vou precisar mais fazer essa porra aqui, não. Então, o lance que ele Marçal ensina muito fortemente é que as conexões levam para certo ponto. Tanto que quando alguém fala alguma coisa do não vou fazer porque não tenho dinheiro.
Aí ele fala, você não fez ainda, não foi porque você não tem dinheiro, foi porque você não conhece as pessoas certas. Porque quando você conhecer as pessoas certas, o negócio vai para frente. Ele até citou um exemplo de uma associação que ele fez, que ele ganhou 3 milhões em um final de semana e ele não botou R$ 1. Ele falou, eu não gastei R$ 1, velho. E lucrei 3 milhões no final de semana só conectando com gente. E eu fiquei viajando, eu falei, velho, a linha é essa aí mesmo. Você tem que se conectar com pessoas e assim, um auxilia o outro em pontos que são falhos na individualidade, mas no outro ele tem de repente aquilo como ponto forte. Ele compartilha com você, o outro compartilha o ponto forte dele, soma com o seu, e aí o negócio vai surgindo, as coisas vão aparecendo. Maravilha. Interessante, né? Como você tem a ideia e o universo ainda tenta dar um empurrãozinho ali, ainda vai te dando alguns indicativos. Quando eu tive essa ideia de fazer Na verdade, quando eu comecei na internet, o meu sonho, o meu objetivo mesmo era fazer curso de Excel, que era o que eu gostava de fazer. Só que aí que eu pensei, pô, já tem muita gente fazendo isso, né? Eu vou ser mais um. Então vou procurar fazer alguma coisa que ninguém está fazendo, que foi o negócio do SPED fiscal. E aí comecei a fazer. E agora, recentemente, continuei estudando, continuei acumulando conhecimento sobre essa área, e chegou num ponto que eu cheguei num nível de conhecimento que dá para fazer muita coisa legal. E dá para passar para as pessoas, elas também vão conseguir fazer muitas coisas legais. E aí, beleza, caiu essa ficha, vou fazer esse curso. Fiz uma pesquisa lá no grupo, a galera respondeu, 100% das pessoas responderam positivamente. E aí, beleza, eu vou fazer. Só que é aquela coisa, é hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã. E é um aluno meu, que foi o Fernando, que estava com a gente aqui, perguntou, me passou uma mensagem para mim e fez algumas perguntas, inclusive algumas perguntas sobre ICMS, não era nem sobre SPED fiscal. Ou seja, provavelmente ele deveria ter feito essas perguntas para o professor José Dilson. Mas beleza, ele fez as perguntas para mim, a gente foi conversando, e de repente ele me falou de uma planilha que ele estava desenvolvendo, para fazer o cálculo lá da antecipação parcial e tal. E aí eu falei, pô, beleza. Eu estava desenvolvendo uma planilha para fazer análise de SPED fiscal. Eu falei, pô, me mostra aí essa planilha sua. Ele falou, mostrou a planilha e tal. E aí eu falei, cara, eu tô com a ideia, inclusive, de fazer um curso de Excel para contadores. Aí comecei a contar para ele da ideia, como é que ia funcionar e tal. Mostrei para ele a planilha que eu estava desenvolvendo. Ele ficou super empolgado. Ele falou, rapaz, eu acho que tem futuro isso aí, porque eu, inclusive, estou querendo aprender Excel, só que é muito difícil, porque na internet não tem ninguém falando exclusivamente para contadores. O cara fala de maneira genérica, fala para todo mundo. Eu tenho que pegar aquele conceito que o cara está ensinando, entender e depois ver na minha cabeça como é que eu consigo aplicar isso no meu trabalho. Porra, se você fizer um curso mostrando para o cara já exatamente aquilo que ele precisa saber e onde ele vai aplicar, velho, é outra coisa, outro nível. E aí, isso que ele me falou me deu a certeza de que era realmente o que eu tinha que fazer. E nesse mesmo dia eu comecei a gravar as aulas do curso. Aí ele já, no dia seguinte, não, foi no dia seguinte. Não, foi isso mesmo. Eu conversei com ele no dia, ele falou que ia comprar no dia seguinte o curso, que nem existia. No dia seguinte ele comprou o curso e eu já tinha gravado as primeiras aulas. Aí ele me perguntou, eu falei, na semana que vem já está saindo as aulas. Então, antes da primeira aula estar gravada, ele já tinha comprado o curso. E isso foi o que me deu gás para gravar o curso todo. Agora já estou chegando aqui a 100 aulas no curso. Isso foi no dia 1º de abril. Parece até mentira, mas foi no dia 1º de abril que eu gravei a primeira aula desse curso. E é interessante que isso me deu um gás muito grande para fazer. Por quê? Porque eu já tinha cliente. O produto não estava pronto, mas eu já tinha um cliente. Eu tinha que entregar o produto para o meu cliente. Isso me deu gás e eu comecei a fazer. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer naturalmente, é como se fosse uma terapia para mim. E o negócio só está desenvolvendo, só está indo. Ontem conversei com uma cliente, acho que eu nem contei isso aqui na live, contei fora, vou contar que é interessante. Estava conversando com a cliente, ela falou, falei, tô fazendo aqui um curso de Excel para contadores. Pô, não precisei nem explicar como é que ia funcionar, o que é que ia ter dentro do curso, nada. Ela simplesmente falou, quando estiver pronto, me avise que eu quero comprar. E aí ontem, eu estava resolvendo um problema lá com esse cliente, e aí falei, avisa aí a sua esposa, que a esposa dele queria comprar o curso, que o curso já tá rolando. Aí ela falou comigo, pô, e aí como é que tá? Eu falei, já tá rolando, já tem 13 horas de curso gravado, você já pode entrar, mas tá gravando ainda? Não, quando tiver pronto você me fala. Eu falei, não, pô, já pode entrar, já tem aluno e tal. E ela foi lá, comprou o curso, entrou, já tá lá,
agora eu já tenho 2 alunos. Então, assim, sem precisar fazer muito esforço, simplesmente falando que eu tenho curso e que esse curso vai ajudar a resolver tais problemas. As pessoas que são mais próximas de mim, elas já veem, né, a maneira como eu trabalho. Eu sou o maluco das planilhas, então o pessoal já me conhece mais ou menos assim. Então, quando eu falei que eu ia ensinar isso, a galera, porra, não, eu quero aprender isso que esse cara sabe. Porque isso aí ia ajudar muito o meu trabalho. Então, agora eu estou começando simplesmente a falar para as pessoas, eu vou ensinar, vou começar a ensinar o negócio lá das planilhas. Eu quero ficar doida, eu quero esse negócio para mim, onde é que é o link, manda para mim que eu quero comprar. Então, é muito massa essa sensação de você estar fazendo algo que você vê que realmente está contribuindo para as pessoas e você colocar o seu foco 100% no que você precisa fazer para entregar um produto de qualidade para as pessoas. O dinheiro é realmente uma consequência desse trabalho que você está criando. É aquela coisa, o cara não quer com o seu curso, ele quer que você resolva o problema dele. Então, quando você mostra para ele que você consegue resolver o problema, a maneira como o problema vai ser resolvido pouco importa. O que importa é que eu vou atingir o resultado. Se você me fizer atingir o resultado, eu estou disposto a pagar o preço que for. Então, é isso que a gente tem que focar a nossa atenção, né? E aí, trazendo isso que o Pita falou, isso só foi possível porque eu falei para as pessoas. Falei com um amigo meu, que é da área de contabilidade, aí ele falou, me fez várias ressalvas, rapaz, não sei se vai funcionar, cuidado, o mercado de contabilidade é difícil para vender alguma coisa e tal, e porque eu estava explicando para ele como que o curso ia ser formado. Depois eu falei, isso aqui é como o curso está sendo formado, agora deixa eu te explicar como é que vai funcionar as vendas, qual é a comunicação de vendas. Eu estou te falando aqui como professor, agora deixa eu te falar como marqueteiro, como vendedor do produto. Aí comecei a explicar para ele como é que ia ser o produto e tal. Engraçado que eu ia falando as coisas e eu ia vendo o sorriso dele se abrindo com o que eu estava falando. E aí, quando eu terminei de falar, ele falou, rapaz, bote aí que eu quero comprar esse negócio também. Então foi muito massa essa percepção, porque foi uma confirmação de várias coisas que eu venho praticado ultimamente. Que é desenvolver um curso de qualidade, né, focado para a necessidade das pessoas, e uma comunicação de venda para aquilo que a pessoa realmente quer. E não falar do curso, meu curso tem tantos módulos, a gente vai falar de tal coisa, não sei o que e tal. O cara não quer saber disso. O cara quer saber o seguinte, eu tenho um problema aqui, você vai me ajudar a resolver o problema ou não? Se você mostrar para ele que você tem condições de ajudar ele a resolver o problema, acabou, velho, a venda tá feita. E engraçado que ele tava meio tipo discordando, rapaz, não sei se esse negócio vai dar certo. E quando eu falei, passei para ele a comunicação correta, a comunicação de venda, ele comprou, acho que nem percebeu que ele falou, me bote aí que eu vou comprar esse negócio também, porque eu gostei da ideia. Né? Então é bem interessante isso, quando você foca no produto em si, né? Entregar algo de qualidade para as pessoas, o dinheiro vem naturalmente. Velho, você tava falando aí, apareceu para mim aqui agora uma chave dourada girando em cima de um totem luminoso. Eu pensei aqui, porra, veio na mente aqui agora uma parada seguinte. Às vezes, de tanto você esconder uma ideia dos outros, com medo de perder, você perde. Porque não que você perde para outra pessoa, você perde para você mesmo. Porque você não tem o mínimo de incentivo para poder falar sobre aquilo. E aí vem um exemplo na cabeça de um cara que viagem, eu lembrei de uma porra que estava guardado lá no porão, que foi de Ray Kroc, do filme Fome de Poder, do McDonald's. Ele contava para Deus e o mundo sobre a máquina de milkshake dele que ele ia fazer, que ia vender e tal, e todo mundo chacotava o cara, velho. E assim, lógico, não foi a ideia da máquina de milkshake que levou ele para o nível que ele chegou, mas foi um caminho para ele chegar até os irmãos McDonald que iam levar ele ao nível que ele chegou. E aí eu fiquei viajando, porra, se o cara não tivesse usado o combustível das outras pessoas que desacreditar, até desacreditar o combustível. E ele não teria corrido atrás do negócio dele, não tinha chegado onde chegou. E aí eu fiquei viajando na ideia aqui que, às vezes, só o simples fato de você dividir com outra pessoa alguma ideia de negócio, alguma ideia de, sei lá, qualquer coisa, já serve como combustível, porque não é só você que sabe. Tem outra pessoa que sabe, a pessoa vai ficar ligada em você. Sim, velho, e aí cadê o negócio? Sim, velho, e aí até agora nada?
E, tipo, pode acontecer das pessoas que estão lá, que geralmente, se forem as pessoas certas que você tá ali associado, você tem ali uma conexão, elas vão lhe cobrar. Vem, cadê o negócio que você falou? Não vai botar em prática, não, é? Não apareceu até agora e tal. Você pode usar isso até como combustível, velho. De ter alguém ali que sabe do que você tá fazendo e que se você não fizer, você vai ficar com aquele negócio, porra, velho. A galera já sabe, velho. Se eu não fizer, eu tô lascado, velho. Vão. Como é que a galera vai olhar pra minha cara? Ah, o cara lá que fala um bocado de coisa e não faz porra nenhuma. Então, eu ver essa chave pra mim aqui agora. E aí eu decidi, velho, tomei uma decisão aqui. Eu até falei, explanei um pouco com o Zé, com relação a um projeto que eu tô construindo aqui. E agora eu vou pra puta que pariu, eu vou abrir essa porra e fodeu. Eu vou contar. É isso aí. A gente vai se reunir aí que um horário que tiver todo mundo de boa, que eu quero abrir esse projeto para vocês. Inclusive, um dos objetivos do Conte com a nosso gente. Mastermind é exatamente esse, né? A gente está conversando sobre os conceitos, que eu acho que são importantes também, né? E eu acho bem interessante esse formato que a gente está desenvolvendo. Assim, ele foi pensado inicialmente para a gente desenvolver os nossos projetos. Então, trazer aqui a dificuldade que a gente está tendo, compartilhar e aí destravar e prosseguir. E aí o negócio começou a tomar um caminho um pouco diferente, né? Um caminho da gente falar sobre nós mesmos, né? A questão está muito mais relacionada agora ao autoconhecimento, só que não é um autoconhecimento vazio, é uma coisa que está instigando a gente o tempo todo a ação, né? A gente vem cá, fala de uma coisa, de um conceito, e logo em seguida, pelo menos comigo tem acontecido assim, eu tenho a oportunidade de praticar aquilo que eu acabei de falar aqui com vocês. E aí no dia seguinte eu já volto com alguma situação em que aquilo aconteceu e que eu pude praticar o comportamento relacionado àquela característica, né? Então eu tenho achado bem interessante esse processo. Mas esse Mastermind também tem esse objetivo, né? Da gente, pô, estou com um projeto aqui, estou desenvolvendo e eu estou com tal dificuldade, está travado em tal lugar. O que é que vocês acham que eu poderia fazer? Então trazer ideias, né? E ter sempre essa humildade do cara lá, lembrar da história da Colgate, né? Velho, abre o tamanho da boca aí da pasta de dente que vai gastar mais. Então a gente às vezes fica muito preso assim, vou falar minha ideia, mas eu vou falar com determinadas pessoas, porque essas pessoas podem me ajudar mais. E pode ser até verdade, algumas pessoas têm mais experiência com aquilo que você está passando, mas assim, não descarte a opinião de ninguém, porque muitas vezes uma pessoa te dá uma opinião que você acha que não tem nada a ver essa opinião, não faz o menor sentido. Aí você anda mais um pouquinho, fala com outra pessoa, essa outra pessoa te dá uma opinião que também não faz o menor sentido. Depois chega uma terceira pessoa que te dá uma opinião, você conecta com o que você vai fazer, e de repente as outras duas fazem total sentido encaixando com aquela terceira. Ou você, a partir daquele estímulo que você recebeu, você, porra, o cara me falou isso, mas é exatamente o contrário. Ou então é isso com um pequeno ajuste. Então, todas as ideias são bem-vindas, todas as ideias elas têm o poder de agregar. Eu penso assim, se chegou até mim, tem algum motivo. Agora eu tenho que descobrir qual é o motivo dela ter chegado até mim e utilizar ela. E aí, cada vez mais que a gente vai se encontrando, que a gente vai compartilhando esses conceitos, que a gente vai aplicando isso, a gente vai se tornando um executor melhor, né? O que eu falei, o parteiro de ideias. Tinha o Sócrates, que era o parteiro de almas, né? E todos nós, enquanto seres humanos, somos parteiros de ideias. Então a gente está, na minha cabeça, a minha crença é que a gente está aqui para isso. As ideias já existem, não tem nada de novo, né? Como a Bíblia diz, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então tudo já existe lá. O que, é que você está fazendo aqui? Seu único trabalho é pegar o que está lá e reproduzir aqui. Materializar nesse plano aqui de existência que a gente vive. Então é só isso, refinar o instrumento. Eu lembro uma palestra que estava assistindo do professor Hélio Couto, que ele estava falando de um músico muito famoso, guitarrista, chamado Carlos Santana. E ele fala, numa entrevista, ele falando, eu não toco, a música passa por mim. Então, o meu único trabalho é refinar o instrumento. E aí, conversando com um guitarrista, né, solando também, sobre como é que era esse processo, como é que ele conseguia fazer aqueles solos tão lindos e tal. E ele falou, cara, eu fico basicamente tocando escala. Então, a rotina dele é treinar escala. Ele treina escala, treina escala. O que ele está fazendo quando ele está treinando a escala? Ele está refinando a execução dele.
Então, quando a ideia vem, ele tem plena condição de executar aquela ideia da maneira mais pura possível. Por quê? Porque ele exercitou, ele fez o trabalho dele. Então, o nosso trabalho é isso, é exercitar a execução. Como que a gente se torna cada vez melhor, cada vez mais refinado ao executar um plano. E a partir daí, as ideias pouco vão importar, porque qualquer ideia que chegar até a nossa mente, a gente vai ter capacidade de executá-la. Na verdade, quanto mais diferentes forem essas ideias, melhor, porque vai te dar a possibilidade de se desenvolver ainda mais enquanto um parteiro de ideias, né? Enquanto um executor de ideias. Maravilha! É muito bom, muito bom, muito bom. É incrível, viu? A gente, acho que uma palavra tem um poder na zorra, né? Uma palavra, perfeccionismo. Acho que gerou tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. E para mim, pelo menos, foi muito, muito importante isso. Na verdade, todos os dias são muito importantes, né? Cada dia que a gente se encontra aqui. Eu acho que depois a gente vai fazer um livro aqui, porque vou escrevendo tudo que a gente fala aqui. Depois eu vou fazer um livro com autoria com vocês, claro, né? E a gente vai publicar esse livro. Como semeadores digitais e as suas ideias, e as suas sementes, né? Muito bom, muito bom. Gostei. Eu tirei, né? Legal, né? Tirei hoje aqui um proveito gigante disso. Começou ela com a fala de Peter, né? Quando ele trouxe esse insight aqui, onde todo produto que é lançado perfeito é lançado tarde demais. Né? Ele foi a referência de quem, Peter, para a gente deixar aqui registrado? Tá mudo. Shirleyson Kaiser. O Kaiser, né? É um cara que eu... Não é cerveja. Não é cerveja. É um cara que eu também tenho como referência, principalmente na área da internet, porque a maioria das pessoas acreditam que produtos digitais têm melhores resultados na internet. E eu acho que não. Quando eu aprendi com esse cara que não é o produto digital que tem mais sucesso na internet. Depende de quem está executando a ideia do produto. E ele veio justamente para isso, velho. Ele fornece produtos físicos e ele tem um sucesso estrondoso na internet com produtos físicos. É muito louco, velho. O cara é doido demais. Muito bom, show de bola. E essa frase que você trouxe, na verdade, foi o insight aqui da nossa conversa de hoje, né? A gente começou a falar sobre perfeccionismo, furar fila furar fila de carro, né? Furar fila de banco. E no frigir dos eggs aqui, o que a gente conseguiu pegar de uma forma muito incrível aqui foi o seguinte, que, na verdade, essa coisa de você furar a fila é relativo, né? Às vezes você precisa furar a fila, não de uma forma antiética, né? Como às vezes acontece em alguns lugares e com algumas pessoas, mas às vezes do seu próprio perfeccionismo. Seu perfeccionismo, que eu chamei aqui de fila do perfeccionismo. Você vai ter que criar uma cadeia, né? Toda linda e maravilhosa, para quando chegar lá na ponta, você dizer, opa, tá aqui meu produto perfeito, anticrítica, anti isso, anti aquilo, quando a gente, na verdade, chegou à conclusão de que produto perfeito não existe, mas que o melhor produto é aquele que é construído em conjunto com aquele que vai usar o próprio produto. Que já a experiência de Marcos aqui já trouxe isso daqui, né? Então, na verdade, você precisa efetivamente executar suas ideias. Executar a ideia é o caminho de você chegar ao produto que você quer e não ter medo da crítica. Lançar, chegar junto, e não é você vai jogar qualquer coisa para as pessoas, mas você vai jogar aquilo que você domina, porra, é a sua expertise. Você só está pegando aquilo ali, empacotando, entregando para alguém que precisa. Então, nada como aquela pessoa que precisa da sua informação para ajudar você a construir o melhor produto que você pode entregar. E isso aqui foi uma ficha assim gigante, né? Foi uma chave aqui trazida que foi perfeita
um desbloqueio em conjunto com isso, que diz assim, porra, você está aqui, vamos começar. Marco botou aqui os exemplos dele, pô, velho, tem um produto assim, aí o que você acha? Eu acho bom, e tá, não acho bom não, porque, pô, mas se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver aquilo, pô, aí eu quero comprar, então pronto, já compra aqui o produto logo, comprou o produto, estimulou, está construindo com interação, então eu acho que aqui a gente tirou aqui, quebrou a ideia a ideia do perfeccionismo, como referência, mas na verdade o que você tem que fazer é praticar. As ideias precisam ser baixadas e executadas. Até o Pablo fala isso, né? Jogue suas ideias fora. Eu não entendi por que quer dizer com jogue suas ideias fora. Pô, essa, não se prenda a elas. Esse é que é o grande lance. Porque tudo, na verdade, no final das contas, suas ideias não são suas. Mas agora, se você pegar e executar aquilo ali, você está gerando efetivamente, senão você vai ficar com um monte de coisa guardada e você vai ver alguém fazendo. Foi alguma ideia da pizzaria, foi alguma ideia sabe, as ideias que vão acontecendo e você não executou. A ideia, às vezes, tem que executar, cair para dentro. A gente está até trabalhando isso aqui, nesses últimos dias que a gente estava diante desse quadro que a gente está vivendo aqui, veio uma ideia. E dessa ideia a gente começou a sentar, discutir, ler, informar, e vamos cair para dentro. A gente já está fazendo reunião, está discutindo, já está estudando, já vai fazer 2 reuniões na segunda-feira a respeito dessa ideia que ocorreu, e a gente já vai cair para dentro para fazer acontecer. Quando a gente começou a pensar na ideia, recebemos uma informação, porra, o pessoal já está querendo lançar essa ideia aqui também. Foda-se, quem quiser unha maior, sobe na parede e já foi. Vamos pegar a coisa e vamos embora, cair para dentro. Né? Porque alguém começou, então eu vou recuar? Não, porra, você vai ter que ir para dentro. Você vai fazer da melhor forma e da forma mais rápida possível. E aí a execução, portanto, da ideia é que é o diferencial, né? De você começar. E sem contar que a concorrência ela é interessante, né? Vale a pena, te coloca até em um patamar diferente, até te instiga mais, né? É o tubarão dentro do aquário, para que você desenvolva mais e faça mais e melhor. Então, para mim, os insights que eu peguei hoje foi super interessante, e a frase que eu fecho aqui é materializar as ideias sem medo e sem perfeccionismo. Show, Zé, maravilha. É isso aí. Engraçado que conversando com vocês, eu não tinha consciência de que foi assim que aconteceu, né? Que tipo, eu vendi um produto sem ter o produto, olha que coisa louca. Eu não tinha caído essa ficha para mim ainda. Né? No momento em que o cliente decidiu comprar, o produto não estava pronto. E assim, eu não enganei ele sabia que o produto não estava pronto. Esse que é o mais legal da coisa, né? Ele confiou de que eu iria entregar o negócio porque... E por que ele comprou? Porque ele acreditou que aquilo era muito bom, que aquilo era exatamente o que ele precisava. Então você, mais uma vez, quebrando, né? Uma crença, você não precisa nem do produto para você vender. Você só precisa saber vender a ideia da maneira correta e depois correr atrás para poder entregar. E se você vende a ideia e não entrega o produto, aí fica complicado para você. Mas essa coisa da execução, ela tem algo muito legal nela. Direto eu venho me pegando com isso. Já ontem, inclusive, isso aconteceu de novo. Estava aqui preparando a aula, peguei um conceito novo, né? Algo, seria legal que a gente tivesse uma maneira de criar um arquivo de ajuda, por exemplo. Então, eu estou criando aqui uma aplicação em Excel e agora eu posso criar um documentozinho explicando cada parte do programa, o que é que faz, se der algum erro, um documento que o cliente possa consultar, o usuário, né, possa consultar e ter uma ajuda ali. Aí eu, beleza, comecei a pesquisar para ver como é que ia fazer isso, descobri como é que ia funcionar, só que quando chegar na hora de gravar, porra, não tá bom ainda. Chegou a hora que eu falei, não, eu vou gravar. E aí fui e comecei a gravar. No momento que eu comecei a gravar, ou seja, executar, fazer, é incrível como a sua mente ela vai alinhando, ela vai organizando as ideias na sua cabeça e você vai tendo uma clareza cada vez maior de como executar aquilo, de como fazer aquilo acontecer. Né? Isso aconteceu alguns dias atrás comigo, eu estava sem saber como gravar a aula e simplesmente tomei a decisão de fazer, de gravar, e quando apertei o play, é como se baixasse na minha cabeça tudo que eu precisava fazer. E foi. Né? E ontem também aconteceu isso novamente. Eu pesquisei um bocado, horrores e tal, e quando chegou na hora de gravar, eu ficava travado, e falei, não, agora eu vou gravar. Quando eu aperto o play, o REC aqui, o negócio começa a vir, e a aula sai, velho. Eu fico besta com isso, porque quando chega no final do processo que eu olho para trás, eu não sabia, não tinha aquilo na minha cabeça de que ia dar naquele resultado. E aí o resultado, pelo menos aos meus olhos, foi muito bom.
Então, essa coisa da execução é legal. Parece que ela traz, quando você se decide a executar, as ideias elas vêm junto, né? As ideias do como fazer. Você tem a ideia do que fazer. Quando você começa a executar, parece que o como fazer chega. E aí você só vai encaixando as coisas. E é isso, eu acho que o assunto rendeu bastante, né? Mas foi bem legal, bem interessante. E eu me dou por satisfeito. E ainda vou lhe dizer outra coisa. Diga. Essa parada bateu tão forte na minha cabeça aqui que no meio no caso, no finalzinho, quando veio aquela decisão ali, surgiu uma outra ideia para agregar numa coisa que estava faltando, que eu estava preocupado. Essa ideia aí eu vou dividir com vocês em primeira mão. Véio. Vamos marcar uma reunião aí que eu vou dividir isso aí. Maravilha, beleza. Show de bola. Tá me ouvindo? Não, né? Tô. E caiu também aqui o seguinte, eu tô, das conversas que a gente vem tendo, no dia 15, no dia 15 foi, no dia 15 nós conversamos sobre o que foi mesmo, rapaz, eu botei aqui a Zorra, inovação, a gente conversou sobre um assunto, não foi dia 15 não, foi no outro dia, é porque tá na outra anotação, mas eu trouxe para cá, e a gente começou a falar sobre uma série de coisas, gatilho disso, gatilho daquilo, e aí eu fiz alguns rabiscos aqui e coloquei o seguinte, vou começar a fazer essa zorra aí logo do ICMS. Aí estava conversando sobre aquele assunto de, como é que eu faço? Na verdade foi um insight com o Marcos, não acho que não foi aqui não, por isso que eu não estou achando aqui. Foi numa conversa com o Marcos, uma conversa informal. E aí a gente falou assim, cara, eu quero fazer alguma coisa que seja mais simples para chegar no aluno, para tirar a dúvida dele, para poder ele meio que engateando, né, e eu acompanhar, como é que eu faço isso, como é que eu posso, eu quero só que isso seja mais simples, né, porque eu estou acostumado a trabalhar em nível para cima e tal, mesmo com o meu curso básico, a galera acha que é avançado e tal, aí eu, beleza, aí naquele momento surgiu um nome aqui, ICMS partindo do zero, aí eu escrevi aqui, coloquei, isso foi no dia 15, botei aqui e tal, vou fazer isso, fazer aquilo. Bom, hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18. E aí, conversando aqui com você sobre isso, enquanto a gente conversava aqui, eu mantive o título, certo? ICMS partindo do zero, aspecto prático, e já comecei a criar o programa aqui, já tem, o primeiro capítulo já está pronto aqui. Da ideia. E aí o que acontece? Eu preciso estar com tudo gravado e pronto para vender, né? Não? Mas eu tenho que estar, pelo menos, com a base do treinamento aqui já e todo o escopo aqui. Então, quando eu comecei a gravar o curso, então, eu só tinha a primeira aula na cabeça, velho. Foi, não foi? A primeira aula. Eu falei, eu preciso gravar isso aqui, porque o cara vai comprar um negócio amanhã e não vai ter nenhuma aula de boas-vindas lá, não é possível. Aí eu fiz a aula de boas-vindas. Depois da aula de boas-vindas, eu falei, seria bom falar disso. E eu fiz um módulo inteiro nesse dia. No dia seguinte, eu falei, agora o próximo passo. É como eu falei, uma coisa vai puxando a outra, é incrível. Você começa a executar, e aí começa a vir na sua cabeça, bota mais isso, é como se alguém tivesse realmente ali com vocês, coloca isso aqui agora, faz a aula falando de tal coisa, faz isso aqui agora, cria um módulo assim, e o negócio vai, velho, de uma velocidade. Basta dizer que eu comecei a gravar no dia 1º de abril, hoje é dia 18 de abril, e eu já tenho 100 aulas gravadas. É incrível, interessante mesmo. Isso é um incentivo incrível para mim também, né? E o que estava me travando era exatamente esse negócio. Não tá pronto, velho. Não sei o quê, não sei o quê. Mas você vire, dê seus pulos, você é capaz. Todo dia, 4h30 da manhã, 4h20 da manhã, eu tô acordado. Às vezes, hoje eu estiquei um pouquinho, acordei 4h30. Aí eu deixei mais 10 minutinhos. Levantei, no caso. Então, você tem como fazer. É só colocar isso aqui, estabelecer metas. Ontem a gente estava falando sobre agendas, né? Lá na nossa reunião com a galera, a importância da agenda, você define as suas tarefas, o seu objetivo do dia, já foi. Pronto, e não deixar ninguém atropelar isso. Vão ter acontecimentos, mas assim, aquilo tem que ser sagrado para você. Então é isso aí. Obrigado por mais esse insight, hein? Show de bola. Pita, quer dar suas considerações finais, hein?
Velho, foi louco demais. Eu não disse que ia ser melhor do que eu. Eu tô aqui agora com a cabeça borbulhando, bicho. Velho, que doido, velho. Já vou começar a acelerar algumas paradas aqui e aí eu já vou montar uma apresentação aqui para vocês. E aí eu já vou, quando eu chegar com essa parada aí, já vou estar com a apresentação toda bonitinha aqui e vou mostrar para vocês como é o esquema do negócio. Maravilha. Isso aqui a gente acha que não dá para melhorar, e o negócio só melhora, né? É, velho. Então, beleza. Vou finalizar aqui a nossa transmissão de hoje. E a gente se vê amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.